Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Pekudei e o nosso tema hoje é o tabernáculo. Moshe forneceu a Bnei Israel, aos filhos de Israel, uma contabilidade precisa das doações do conteúdo do tabernáculo. Esse tabernáculo é um testemunho que Hashem perdoou os filhos de Israel do pecado do bezerro de ouro, lógico, né? Essencialmente, então, Moshe fornece um livro razão preciso de tudo que foi doado para o tabernáculo. Tal contabilidade, ela nos fornece um ensinamento profundo para as nossas próprias vidas, pois nós devemos prestar conta de tudo o que damos e fazemos, como um dia também devemos prestar contas de nossos atos. É também uma lição sobre como manter a contabilidade em nosso negócio, pois é preciso ter contas precisas de todas as receitas e despesas. Então Moshe estava colocando a tribo de Levi e Itamar, filho de Arão, a cargo dessa contabilidade do ouro e das doações. Mas há um código secreto por trás destas três palavras: o tabernáculo e o testemunho. Só que antes de comentar sobre essas três palavras, eu gostaria de dizer algo para os irmãos. Tá? Nós temos uma coisa muito interessante, um ensinamento aqui muito interessante. E esse ensinamento passa pelo viés de prestar contas de tudo que fazemos. Isso deve existir em todas as áreas da nossa vida. Tá? O povo, quando eles deram as ofertas, Moshe fez uma contabilidade, ou seja, ele somou tudo que entrou, dividiu tudo que entrou em categorias diferentes, para que todo aquele material fosse depois empregado na construção do tabernáculo. Então, nas nossas vidas, por exemplo, no casamento, nós temos que prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos, onde nós vamos, quanto nós ganhamos, como é que nós vamos empregar o nosso dinheiro, e assim também no ministério, e assim também na nossa vida de negócios, pois isso vai fornecer para a gente um testemunho muito forte que impedirá que qualquer pessoa possa apontar o dedo para nós e nos acusar de qualquer coisa, porque infelizmente a Lashon Hara, a língua má ou a maledicência, ela ainda impera em nosso meio de uma forma muito forte, muito intensa. As pessoas ainda hoje se levantam para acusar os outros, os irmãos, às vezes de coisas que nunca aconteceram, porque eles pegaram a palavra fora de um contexto, ouviram alguma coisa e saem falando e repetindo aquilo e denegrindo a vida de outrem. Mas vamos aos códigos. Cada palavra representa no valor em gematria o que é equivalente a cada Mishkan e o número de anos que cada Beit HaMikdash existiu. Então a palavra Mishkan na gematria é 410. Ela representa o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo, que ficou por 410 anos em Jerusalém. Ha-Mishkan é 415 e representa o segundo Beit HaMikdash, que ficou por 420 anos em Jerusalém, junto com as 5 letras da palavra Mishpatim. A palavra Reidut na gematria é 479 e ela representa o tabernáculo que permaneceu 479 anos no deserto e em Israel. Então aqui nós temos nesses 3 códigos algo que se volta para a palavra do Eterno, para o templo e depois o próprio tabernáculo, o tempo em que eles permaneceram de pé. E aqui é muito interessante a gente permanecer olhando para isso, porque isso nos leva à seguinte conclusão: o Eterno fez uma conta. Houve uma contabilidade por parte do Eterno para que ele pudesse, então, fazer com que tanto o tabernáculo quanto o templo tivessem os seus tempos de existência contados, para que somente depois eles pudessem, então, deixar de existir e sumir da história de Israel. O valor numérico da letra Rei na palavra Ha-Mishkan é 5 e representa os 5 itens que estarão faltando no meio do Beit HaMikdash, que foram ocultados pelo rei Salomão, que sabia da destruição. Tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante também, porque no primeiro templo, tá, nós tivemos assim muitas coisas interessantes que o rei Salomão colocou. Só que na hora que o primeiro templo ia ser destruído, Salomão teve esse discernimento, sabia daquilo que ia acontecer, e ele ocultou em Israel, em Jerusalém, para ser mais exato, 5 itens, que são a Arca da Aliança, a Menorá, o fogo celestial, o Ruach HaKodesh,
tá? E os 2 querubins. Então, nós vamos entender o seguinte, que esses 5 itens, eles foram escondidos para que eles pudessem ser preservados e no futuro seriam encontrados para que eles pudessem então fazer parte do terceiro templo. Porque se eles não vão fazer parte do segundo, certamente no terceiro templo eles estarão presentes, ok? E isso é o futuro da nossa história, isso não aconteceu ainda, mas nós sabemos que isso em breve acontecerá, porque o terceiro templo está todo pronto, desmontado em Jerusalém, e assim que acontecerem os atos proféticos necessários, assim que a história do mundo se mover, então esse terceiro templo será reconstruído. Tá? O Zohar ensina que o primeiro verso representa vários entendimentos divinos. A primeira palavra, Ele, representa todos os rios, que são as almas que estão fluindo para o mar. A palavra Pekudei representa o mar, que é o céu, recebendo todos os rios, mas nunca se enchendo. A palavra Hamishkan representa o mundo inicial de Briá, a criação a partir do nada por Hashem, realizada lá em Bereshit, como ele criou tudo até Adão. Então a palavra Mishkan representa o mundo de Yetzirah, que é a criação de algo, como criar Adam da terra. E a palavra Haedut, que fala do mundo de Asiá, que é o fazer, o agir, que é o nosso mundo, onde nós estamos fazendo mitzvot, cumprindo os mandamentos, e nesse caso o tabernáculo foi construído, ou seja, alguém fez o tabernáculo, alguém criou o tabernáculo, alguém teve uma ação para que o tabernáculo pudesse vir à existência. Tá? Então, assim como o mar não se enche com os rios, também a nossa Neshama não é satisfeita sem mitzvot e tendo o Beit HaMikdash reconstruído. Essa também é uma coisa bem interessante, porque nós estamos indo para o lado mais profundo da Torá, né? Então esse primeiro verso, ele vem falar sobre os rios, né? As almas que fluem dos rios até encontrarem o mar, que é o céu. Então uma alma vem aqui para a terra, ela passa por todo o seu processo aqui de vida e ela pode retornar para o mar, ela pode fluir para o mar, que é voltar à sua origem, lá na eternidade com o Criador, mas ela também pode ir para um outro lugar. Então uma coisa interessante que está no final desse comentário aqui, assim como o mar não se enche com os rios, ou seja, as almas, todas as almas do universo poderiam retornar para o eterno, e mesmo assim a eternidade não se encheria, tá? Ele teria lugar para abrigar todas essas almas. A nossa alma, a nossa parte espiritual e imaterial, ela nunca se satisfaz sem a palavra do eterno, sem obedecer à palavra do eterno e termos um lugar para que nós possamos congregar e estar diante do eterno junto com o corpo do Messias. O tabernáculo, ele foi construído então no dia 23 de Adar e estava pronto para Rosh Chodesh Nissan, para o primeiro dia de Nissan, tá? Então Rosh Chodesh Nissan é conhecido como Rosh Hashanah Lamelachim, ou o novo ano dos reis, pois cada parente de Israel foi contado a partir do primeiro dia de Nissan. Independentemente de quando um rei ou um reino começou, quando eles alcançavam Rosh Chodesh Nissan, eles começaram a contar como o primeiro ano, ainda que eles começassem a reinar 6 meses antes, 8 meses antes, mas na realidade a contagem era feita a partir de Rosh Chodesh Nissan, porque ali inicia-se o reinado em si. Tá? Então essa é a mesma data quando Hashem disse a Bnei Israel, aos filhos de Israel, para se prepararem para a redenção, né? Então esse é o início do ano novo, de acordo com a Torá. E agora o Mishkan está pronto para ser usado pelos filhos de Israel. Então Hashem, o Eterno, nos deu aos filhos de Israel uma liberdade espiritual com o Mishkan e a liberdade física do Egito no mesmo dia. A redenção, então, ela aconteceu física e espiritualmente no mesmo dia. Isso é muito significativo para nós, porque isso significa, aponta para uma questão muito interessante. Se Rosh Chodesh Nissan é o tempo em que os reis começam a reinar, ou que é contado o período
do reino, isso significa que no mês de Nissan se inicia um projeto de redenção mais profundo, um projeto de redenção que aponta para algo futuro mais profundo, onde a nossa redenção física e espiritual acontecerá. E nós sabemos que quando houver o arrebatamento, a nossa redenção física e espiritual acontecerá instantaneamente, no mesmo dia, no mesmo instante, conforme nosso querido irmão Paulo fala lá no livro de Coríntios. Então isso é muito interessante, porque as conexões são muito naturais entre a Torá e a Brit Hadashah. Moshe, então, ele vai auditar todos os materiais e vasos do tabernáculo, afirmando que Betzalel e Aholiav construíram todos os vasos precisamente de acordo com os mandamentos de Hashem. Tá? E isso nos ensina que mesmo os itens sagrados que a Torá não descreve como eles foram feitos, Hashem ensinou e mostrou a Moshe no Monte Sinai, e eles foram feitos exatamente como Hashem instruiu. O Midrash nos conta que Moshe queria compartilhar a mitzvah de construir o tabernáculo com seus filhos, mas Hashem disse a ele que Betzalel e Aholiav fariam isso. Hashem recompensou Moshe com todos os segredos e pleno conhecimento de como construir o tabernáculo e todos os seus vasos sagrados. Hashem também concedeu a Moshe erigir o tabernáculo mais tarde por si mesmo, como está escrito lá em 49:18. E Moshe ergueu o tabernáculo. Moshe também colocou cada vaso e todo o conteúdo do tabernáculo em sua localização divina, correta no tabernáculo. Vamos entender esse texto aqui. Primeira coisa é que Moshe, ele pegou todo o material que era para construir os vasos e o tabernáculo e entregou a Betzalel e a Aholiav. O que eles fizeram? Eles então precisaram moldar aqueles materiais, o ouro, a prata, o cobre, etc., para que eles se transformassem nos objetos do tabernáculo. E o Eterno então deu uma instrução para Moshe, e segundo os nossos sábios, Moshe transferiu isso como se fosse um pendrive transferindo arquivos para outro equipamento. Então, da mente de Moshe, daquilo que ele viu, ele transfere isso para Betzalel, e Betzalel então já entendeu como ele deveria fazer, o formato das peças, o tamanho das peças, e tudo isso ocorreu de uma forma milagrosa. E então, o Moshe, como ele gostaria que os seus filhos dessem continuidade a isso, mas ele não pôde fazer, isso teve que ser dado para outras pessoas por ordem do Eterno. Então Moshe acaba recebendo como recompensa esses segredos, né? Toda essa revelação, toda essa unção que ele recebe, porque ele resolveu obedecer à palavra do Eterno e não entregar para os seus filhos darem continuidade no projeto do tabernáculo, mas para 2 outros jovens. Isso nos ensina que o Eterno, ele pode fazer com que as nossas vidas e os nossos ministérios sejam continuados por nossos filhos, mas ele também pode querer que outras pessoas deem continuidade. Então, aqui não existe uma sucessão de pai para filho. O que existe aqui é um chamado do Eterno, e o chamado de Moshe é muito exato. Só que os filhos de Moshe não compartilharam do mesmo chamado do pai. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente entender e aceitar a diretriz do Eterno no que diz respeito a esse tipo de coisa. Moshe forneceu um relato completo de tudo o que estava agora no tabernáculo, em certo sentido, dando a Itamar a responsabilidade por tudo que foi dado para pelos filhos de Israel, né? Agora, a palavra Mishkan também tem a raiz de Mashkon, que significa colateral, denotando uma promessa dada como garantia de uma dívida, para nos ensinar que o Eterno deu aos filhos de Israel o adicional precioso no Mishkan, para ser guardado e vigiado. Olha só que interessante isso aqui. A gente sabe aqui que tem uma coisa muito interessante acontecendo, porque o tabernáculo, ele tem algo colateral, algo que conecta, algo que liga, algo que adiciona ao povo de Israel. Ou seja, a presença do tabernáculo estava fazendo com que o Eterno adicionasse, que ele colocasse de lado algo para os filhos de Israel, ou seja, a presença deles. Por isso,
a presença divina, ela habitou entre eles. A palavra Shochem, que também ela está dentro da palavra Mishkan, tá? Dentro dessa palavra também nós podemos encontrar Shachem, que significa vizinho, pois agora o Eterno é vizinho do povo de Israel e vai atuar como seu protetor. Então, todas as vezes que nós estamos em algum lugar onde a presença do Eterno está, ele está ali como nosso vizinho, como alguém que veio para habitar entre nós. Isso é algo tremendo, porque na casa do Senhor, ele é o vizinho, mas na realidade ele não é o vizinho, ele é o proprietário da casa e ele é a pessoa mais importante naquele recinto. Não tem líder, não tem estrela, não tem ninguém. O mais importante ali é Yeshua. E ele está lá como alguém que vem para nos honrar com a sua presença, para nos proteger e nos abençoar. Então, o tabernáculo no deserto servia como esse ponto de contato entre os céus e a terra, uma proteção do Eterno e a garantia de que o Eterno estava entre o povo de Israel. Hoje isso acontece conosco através do Espírito Santo, tá? Então, sendo o povo de Hashem, os filhos de Israel, eles sempre deveriam ter um lugar para ele habitar entre eles, independentemente de onde eles estivessem a qualquer momento. Enquanto eles estavam no deserto, né, eles tinham o tabernáculo. E quando eles estavam já na terra, tinha o Beit HaMikdash. Mesmo hoje, né, enquanto os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, nós temos um lugar para o Eterno habitar entre nós. Nas nossas casas, nas sinagogas, nas yeshivot, que são as escolas rabínicas, e nas nossas congregações. Então nós sabemos que uma das maldições de Bnei Israel, de Bilam, se tornou em bênção. Aí eu vou falar sobre essa maldição daqui a pouco, mas eu só quero mostrar uma coisa para você agora. Há um lugar onde o Eterno habita. E não é só dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações ele já está perpetuamente, mas existem lugares físicos onde a presença dele está. Então imagine que quando nós nos reunimos para que nós possamos servir ao Eterno, servir a Yeshua, o Espírito Santo então ele vem como um canal para nos conectar ao Eterno e fazer com que nós possamos estar em qualquer lugar, nas nossas casas, na sinagoga, na congregação, na yeshivá, sendo brindados pela presença do Eterno. Imagine então que honra é receber a presença do Eterno. Algo que é perceptível, algo que é tátil. Tem hora que você consegue pegar, parece o Senhor. De tão forte que a presença dele entre nós está. Então isso é algo maravilhoso, mostrando o quanto o Eterno ama o seu povo, a ponto dele ter na terra quartéis generais estabelecidos, de onde ele libera suas ordens para abençoar o mundo. E os canais somos nós. Tá? Falando então daquela maldição que se transformou em bênção, Bilam foi contratado por Balac para amaldiçoar os filhos de Israel. E ele disse: Matovu Halecha Yaakov Mishkenotecha Israel, significando: quão boas são as tuas tendas, ó Yaakov, onde nós estudamos a Torá. Ou seja, o lugar de estudo da Torá, ele representa as tendas de Yaakov, as suas habitações de Israel, a terra de Israel. E ainda nós somos abençoados com esses méritos e ter Hashem entre nós, por todo mundo em nossos corações. Isso é a tradição rabínica que diz. Então, se os judeus ortodoxos, se os sábios dizem que Hashem habita entre nós, em nossos corações, isso confirma as palavras da Brit Hadashah, que o Espírito Santo habitaria entre nós, em nossos corações também. E agora vamos falar um pouquinho dessa palavra Mishkenotecha. Ela vem para nos ensinar sobre o Mishkan viajante, pois estamos viajando por todo mundo, mas mantendo a Torá de Hashem conosco. Quem que é o tabernáculo móvel? Hoje, somos nós. Então nós somos esses tabernáculos ambulantes que andamos por todos os locais, carregando a palavra do Eterno dentro de nós, carregando a presença de Yeshua e abençoando centenas de milhares de pessoas com quem nós temos contato durante a nossa vida.
Então o Midrash nos ensina que a Torá escreve a palavra Mishkan 2 vezes no primeiro verso, para abençoar tanto a construção do Mishkan quanto a destruição do Beit HaMikdash. Aí você vai falar assim, mas Rabino, como assim? Como é que ele vai abençoar a destruição do Beit HaMikdash? Na realidade, irmãos, o Eterno ele age assim. Ele tira de nós coisas para preservar as nossas vidas. Então, quando acontece qualquer problema conosco, às vezes com a casa, com um carro, com um acidente, e que isso não atinge a nossa integridade física, mas sim a integridade material das nossas vidas, o Eterno está nos dando um aviso e dizendo: você precisa se consertar e eu estou tocando no material para não ter que tocar na sua vida. Foi assim com o povo de Israel. O Eterno permitiu que o Mishkan não existisse mais, e depois que os 2 Beit HaMikdash fossem destruídos, para não dizimar o povo de Israel. Entendeu? Então, nós entendemos que essa estranha bênção da destruição, ela está ligada com a próxima palavra, que é edut, que significa testemunho. Isso significa que eles testemunharão a construção do 3º e último Beit HaMikdash. Moshe sabia que um dia, quando o Beit HaMikdash fosse construído, os filhos de Israel viriam para ver Hashem 3 vezes por ano. Embora a gente não possa ver o Eterno, nós vemos os seus milagres, assim como os filhos de Israel viram as 10 pragas, a abertura do Yam Suf, o Man, que é o maná, e muitos outros milagres durante suas jornadas no deserto. E agora com o Mishkan e depois com o Beit HaMikdash. E hoje com as nossas congregações, igrejas, sinagogas, etc. Então hoje nós podemos testemunhar da presença do Eterno entre nós, podemos testemunhar do poder de Yeshua entre nós, quando ele se manifesta no nosso meio, quando existem curas, libertações, quando pessoas são abençoadas. Tudo isso nos conduz a essa realidade, que quando a Torá então fala da palavra Mishkan, repete 2 vezes, há uma bênção por trás disso oculta, há algo que o Eterno deixou separado para nós, dizendo o seguinte: eu posso tocar naquilo que é material, mas a sua vida eu vou preservar. Eu posso tirar de você alguma coisa, ou permitir que o adversário tire algo de você, mas a sua vida vai continuar nas minhas mãos. Então isso é muito mais importante, porque o inimigo pode temporariamente tirar algo de nós, mas os milagres vão sempre acontecer na nossa vida e nós seremos restituídos de tudo em nome de Yeshua. Então esse Mishkan, tabernáculo, ele foi um testemunho para os filhos de Israel que Hashem os perdoou por seu pecado do bezerro de ouro. Então os nossos sábios nos contam que no 8º dia de Nissan, que se chamou de Miluim, houve a inauguração oficial do tabernáculo. Então o 8 está ligado a recomeço. Então nesse dia 8 do mês de Nissan, o Eterno estava dando para Israel um recomeço. Então Hashem elevou Moshe à posição de Kohen Gadol junto com Arão, os seus filhos e os 70 anciãos que estavam todos no tabernáculo, para oferecer os primeiros sacrifícios ao Eterno. Então olha só, Moshe ele foi honrado, podendo oficiar nesse primeiro dia da inauguração do Mishkan, como se fosse o Kohen Gadol. Que isso também vai apontar para a figura de Yeshua, porque Yeshua é o segundo Moshe. Então, assim como aconteceu com Moshe, Yeshua hoje para nós é o nosso Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, aquele que está hoje assentado à direita do Eterno para poder oficiar por nós e interceder por nós. Então, quando Moshe indica Itamar como responsável para delegar todas as tarefas, ele elegeu ele um diretor de operações. Então, o tabernáculo ele devia estar viajando pelo deserto, tá? E para dentro da nação de Israel, ele deveria ser construído e desmontado frequentemente, conforme as nuvens de glória se elevassem. Então, cada pessoa da tribo de Levi tinha a tarefa específica de fazer tudo o que fosse necessário para o tabernáculo. Aqui também tem uma coisa interessante, porque tem alguém que foi eleito para poder cuidar do tabernáculo, supervisionar tudo, tá?
E essa pessoa também deveria supervisionar a desmontagem e a montagem do tabernáculo. Quando as nuvens de glória se elevavam, então o tabernáculo tinha que ser desmontado, o povo tinha que desmontar suas tendas para eles seguirem na direção em que a nuvem iria. E quem supervisionaria todo esse trabalho, neste caso aqui, seria Itamar. Então, cada pessoa tinha o seu próprio atributo, cada pessoa tinha o seu próprio trabalho dentro do Mishkan. A tribo de Levi tinha pessoas específicas para fazerem coisas específicas, mostrando para nós que hoje nós também temos que delegar a autoridade dentro das nossas congregações, igrejas, sinagogas, para que cada pessoa opere dentro da sua unção, fazendo aquilo que é necessário para o sucesso da obra do Eterno. Sempre lembrando que nós estamos falando aqui do tabernáculo, que o local onde o Eterno habita precisa ser cuidado, precisa haver zelo por ele, para que a presença do Eterno possa ir para ali de uma forma muito intensa, nos abençoar, nos curar, nos restaurar e nos libertar. Rashi nos ensina que o Mishkan e o Beit HaMikdash foram dados a Bnei Israel como garantia contra os pecados futuros, já que Hashem prometeu nunca mais destruir os filhos de Israel depois de Mabul, depois do grande dilúvio. Então olha só que interessante, no caso do Bnei Israel pecar, Hashem então destruirá o Mishkan e o Beit HaMikdash, ao invés deles. Então isso aqui é uma coisa que eu já comentei com você nesse vídeo, mas aqui eu quero comentar de forma mais profunda, mostrando mais uma vez que os sábios de Israel entenderam que a destruição dos dois Beit HaMikdash foi necessária para que o Eterno não dizimasse o povo de Israel, senão Israel não existiria mais. Infelizmente nós vamos pecar. E o Beit HaMikdash foi destruído para salvar o povo judeu. Você vai dizer assim, mas como assim, Rabino? O templo foi destruído para salvar os judeus? Sim, porque senão o Eterno tinha que matar os judeus todos. Porque eles pecaram. Eles fizeram coisas terríveis contra o Eterno. E aí o Eterno permitiu então que o templo fosse destruído, que a sua presença se dispersasse pelo mundo inteiro, para não matar Israel. Entendeu? Então, olha só que interessante, nós sabemos que isso é verdade pelas transgressões contra as 36 proibições de Hashem, que também é o valor da primeira palavra no primeiro versículo, Ele, que significa e este é. Então, nós temos aqui mais uma vez a afirmação do amor do Eterno para com seu povo. Ele nos ama tanto que ele prefere destruir uma coisa, mesmo que custe a presença dele ser espalhada pelo mundo, do que matar ao seu povo, em quem ele colocou um peso de promessa e de glória muito grande. E há uma promessa, há uma glória sobre as nossas vidas e nós não devemos abrir mão disso. Então aqui tem o resultado das doações e os ensinamentos significativos, né? A prata coletada pelos filhos de Israel foi de 100 kikar, tá? E 1.775 shekels, isso para permitir a contagem dos maiores de 20 anos, totalizando então 603.550 pessoas, homens, acima de 20 anos. Esses 100 kikar são usados para fundir as 100 bases de prata do Sagrado Tabernáculo e as bases das divisórias. Então os 100 soquetes foram feitos desses 100 kikar e outros 100 soquetes foram feitos de 1.775 shekels. Então o cobre que foi doado foi de 70 kiker, que equivale a 2.400 shekels. Do cobre, então, foram feitas as bases para a entrada, a tenda da reunião, o altar de cobre, os utensílios e a malha de cobre. Tá? A menorá foi feita de 1 kikar de ouro. E na arca, as 48 vigas também foram revestidas de ouro. Você vai perceber aqui que nós temos 3 materiais: a prata, o ouro e o cobre. E o cobre, ele é muito interessante porque o cobre está ligado à palavra Nehoshet, que também significa serpente. Ou seja, quando se entra no tabernáculo, os primeiros utensílios que você vê são todos de cobre. O que significa isso? Que quando nós entramos na presença do Eterno, o que ele faz? Ele mata toda a influência da serpente em nossa vida. Então nós temos o altar de sacrifícios, onde a nossa vida ali ela é metaforicamente sacrificada e entregue ao Eterno.
Então ali a influência da serpente já começa a ser dirimida. Depois nós temos a pia, onde nós vamos nos lavar, que significa a imersão, que você conhece como batismo. Ali, mais um pouco da influência da serpente arrancada de nós. Então isso é muito interessante, porque todo esse material foi doado para que Israel pudesse receber libertação a ponto deles serem completamente livres, espiritualmente falando, à medida que eles se relacionavam com o Eterno e eles iam avançando dentro do tabernáculo. Nós aprendemos que a partir da quantidade de Adanim, conhecido como Kikar, ou uma medição, de 100, o ensino do rei Davi diz que devemos ter pelo menos uma centena de orações ou de bênçãos a cada dia, pois temos que agradecer a Hashem pelo menos 100 vezes por dia por tudo o que ele nos fornece. Isso é um ensinamento muito intenso, porque isso mostra o seguinte, que nós devemos estar constantemente com os louvores da nossa boca, devemos estar orando pelo menos 3 vezes ao dia, para que a nossa oração e esse louvor, essas bênçãos que são emitidas pelos nossos lábios, possam então entrar no céu e alcançar o coração do Eterno. Então, nas orações de Shmoneh Esrei, que é a Amidah, que nós dizemos todas as manhãs, existe a oração de Modim, que é agradecimento e gratidão. O valor numérico da palavra Modim é 100. Isso remonta aos nossos sábios que dizem que nós devemos louvar e agradecer a Hashem 100 vezes ao dia. Isso é uma coisa, irmãos, que não tem que agradecer 100 vezes. Eu não tenho que ser exato nisso, mas mostra o quão grande tem que ser a minha gratidão a Hashem por tudo que ele tem feito pela minha vida. Porque Hashem, ele não é um banco. Oi, Yeshua, eu estou precisando disso. Oi, Yeshua, eu estou precisando daquilo. Olha, Yeshua, está parecendo que Yeshua é o quê? Ele é um supermercado? Ele é uma loja de conveniência onde nós vamos lá, fazemos o saque daquilo que nós precisamos e vamos embora? Ele é o nosso Senhor e o nosso Redentor. Então nós devemos agradecer a Ele por tudo que temos e somos. E, eventualmente, quando nós tivermos uma necessidade, vamos pedir. Porque Ele mesmo diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então, tem que pedir? Pode pedir? Lógico que pode. Mas nós devemos entender como que nós vamos fazer isso. Com gratidão. Quando Moshe avaliou tudo que foi dado, ele não tinha em mente uma espécie de lista de inventário. Mas foi realmente projetado para abençoar cada vaso em seu propósito divino. Assim como Hashem contou o Bnei Israel. Então a contagem que foi feita das pessoas através dos objetos que foram doados, ela foi com o propósito de abençoar o povo. Tudo aquilo que o povo deu, reverteu em bênção. Tá? E essa palavra para vasos, ela é Kelim, e tem um número, a gematria de 100. O mesmo que as 6 bênçãos que o rei Davi estabeleceu com o número mínimo de orações e bênçãos diárias. Ou seja, todas as ferramentas, tudo aquilo que foi usado para construir o Beit HaMikdash, já denota a gratidão do povo em ofertar ao Eterno. Então aquela oferta também serviu como uma forma de agradecer ao Eterno. Cada oferta, apesar de ser única, quando ela se reúne e são feitos os vasos, os objetos para compor o tabernáculo, que são chamados de Kelim, isso mostra que o povo então estava pronto para continuar agradecendo ao Eterno por tudo aquilo que ele tinha feito por eles até aquele momento. Então você imagina que a nossa gratidão, ela não pode ser só momentânea, ela tem que ser mais do que isso, ela precisa extrapolar tudo isso e nós precisamos ter uma gratidão eterna por tudo aquilo que o Eterno fez por nós através de Yeshua HaMashiach. A Torá escreve Kol Asher Tzivá Adoni, para nos ensinar algumas lições importantes sobre como cada parte foi feita exatamente como Hashem pretendia que fosse. Cada um dos itens foi abençoado por Hashem para expiar todos os pecados dos filhos de Israel. Ao usar o nome de Hashem, Yud Rei Vav Rei, nossos sábios nos ensinam que existem 12 variações e que essas palavras podem ser usadas para abençoar os 12 meses do ano. Então, tudo aquilo que foi feito para quê? Foi feito para que o Eterno pudesse se agradar daquilo. Então, olha só que coisa linda, irmãos, quando nós podemos então entender que quando o tabernáculo foi composto, cada uma das coisas que foi feita segundo o projeto do Eterno.
E o Eterno colocou o nome dele ali no Mishkan, no tabernáculo, com o objetivo de abençoar Israel, abençoar cada mês do ano da nação de Israel. Ou seja, a nação seria abençoada pelas ofertas, a nação seria abençoada pela sua gratidão. Agora a nação vai ser abençoada pelo nome do Eterno. Então Israel, ele tem fontes de bênçãos diferentes das quais ele precisa desfrutar. Eu e você precisamos aprender a fazer isso, desfrutar das bênçãos de forma múltipla, agradecendo, ofertando, louvando ao Eterno através do seu grande e poderoso nome, servindo e obedecendo a Yeshua. Tudo isso atrairá a bênção do Eterno sobre nós e fará com que as nossas vidas tenham um profundo significado na presença de Hashem. Então vamos ver aqui aquilo que eu falei das 12 tribos, né, que participaram da construção do tabernáculo, e o valor numérico da palavra kol é 50, o mesmo valor do número das letras dos nomes das tribos combinadas. Agora vamos falar sobre Yud Rei Vav Rei. Aqui nós temos uma coisa interessante. Agora os céus estão felizes e a terra celebra a construção do Mishkan. Ishmehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Então, por que a terra, os céus e a terra estão felizes com a construção do Mishkan? Porque esse lugar ele é feito com uma conexão entre os céus e a terra. É como um portal permanente que está aberto, conectando os céus e terra. Nós ficamos felizes com essa conexão e o Eterno também. Isso é importante destacar, irmãos, porque nós precisamos entender que cada uma das nossas igrejas, sinagogas, congregações, casas de estudo, esses lugares acabam se transformando em portais, onde o Eterno pode comunicar-nos a sua vontade, o seu desejo, e pode também nos abençoar naquele lugar. Por isso é tão importante que eu e você entendamos isso. Onde nós estamos é o local onde se abre os céus e a presença do Eterno está entre nós. Então nós devemos valorizar esse lugar, valorizar os nossos líderes, valorizar aqueles momentos que estamos ali, porque esses momentos são únicos e eles não vão voltar jamais. A quantidade de ouro doada não era suficiente para tudo que era necessário para o tabernáculo, segundo os nossos sábios, ok? Todo o ouro que foi usado para a obra, em todas as obras do santuário, sim, o ouro da oferta, tinha 29 medidas e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. O Midrash disse então que Moshe compensou a diferença para completar a quantidade necessária para poder construir os itens usados com ouro. Então aqui o Midrash fala de uma generosidade muito grande de Moshe, porque quando ele viu que faltou recurso para poder construir, terminar a construção do tabernáculo, ele mesmo entrou com esse recurso. Isso mostra para a gente que nós devemos ser generosos em todos os aspectos. Quando nós notarmos que há qualquer necessidade dentro das nossas sinagogas, igrejas, congregações, yeshivá, nós devemos chegar e comparecer ali naquele lugar com a solução. Eu costumo dizer para os irmãos o seguinte: se você sabe que alguma coisa precisa ser feita e você tem condições de fazer, não me pergunte, Rabino, eu posso fazer. Vai e faça. Então, a instrução que nós temos é essa, dessa generosidade nossa transbordar, abençoar a casa do Senhor e, com certeza, nós também seremos abençoados por isso em nome de Yeshua. Então os nossos sábios dizem ainda que o ouro foi criado no mundo apenas para o uso específico de construir o tabernáculo. Mas infelizmente ele foi usado para o bezerro de ouro e agora ele é um material comum, porque o ouro é usado inclusive para muita idolatria e para muito orgulho, a ganância pelo ouro, tá? Então, tudo isso, quando nós pegamos o significado do ouro, ele aponta para a divindade, como ele foi distorcido. Então o ouro, de um material com caráter divino, passou a ser algo de caráter comum. Por quê? Porque ele foi mal empregado. A palavra para ouro em hebraico é zahav, e ela significa zahu betorat Hashem, significando então que os filhos de Israel mereceram a Torá de Hashem, tá? Então a Guemará ensina pra gente que assim como o tabernáculo estava coberto de ouro, por dentro e por fora, nós também devemos nos comportar como ouro, tanto por dentro quanto por fora. Tá? Ou seja,
nós precisamos nos comportar de tal forma que a divindade, que o Eterno esteja dentro e fora das nossas vidas, tá? E nós fazemos isso como? Trazendo a Torá do Messias para as nossas vidas, trazendo a presença de Yeshua para nós, pedindo ao Espírito Santo que nos encha, que nos use e que faça com que nós possamos refletir o amor do Eterno por toda a humanidade. E para mim terminar essa questão do ouro, tem uma coisa muito interessante aqui. A palavra Zahav também pode significar bazar, quando a gente inverte as letras. Tá? Ela significa desgraça, para nos ensinar que quando não usamos o ouro e também a Torá com o propósito pretendido de santidade, estaremos em exílio. Toda pessoa que tem amor pelo dinheiro, ganância, ela cai em desgraça. Por que isso? Porque a pessoa ama mais os bens materiais, mais o dinheiro, mais o ouro, do que às vezes a vida de outrem. Então tudo isso estava dentro do tabernáculo para nos ensinar que o mau uso daquilo que nós recebemos de todas as formas pode nos condenar a uma desgraça maior. A palavra Mishkan vem da palavra Mashach, que significa puxado. Então Hashem, com seus magníficos e divinos poderes, fornece ao mundo uma força chamada Koach Messiha, a gravidade, que é parte da palavra Mishkan, já que o poder da gravidade faz todas as criaturas na Terra serem puxadas em direção ao Mishkan terrestre e não ser sugado para o espaço. Então, o que o Mishkan nos ensina? Que a esse lugar onde habita a presença do Eterno, ele nos puxa para dentro dele. Ou seja, o que o Eterno gostaria que eu e você vivenciássemos? Ele gostaria que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos puxados, atraídos para a presença dele, para a casa dele, para o lugar onde habita a sua glória. Então a presença de Hashem, ela é referida dentro da tradição rabínica como Shekhinah, que tem a mesma raiz da palavra Mishkan e gravidade. E Shekhinah é a presença do Eterno. Ou seja, onde está a presença do Eterno? No Mishkan, na casa do Senhor. E o que a Shekhinah faz? O que a presença do Eterno faz? Ela atrai a minha vida e a sua, puxa a minha vida e a sua para perto do Eterno. Então aqui Moshe instrui Beit Salel a fazer as roupas e os acessórios para os Kohanim, para os sacerdotes. E o peitoral vai ser feito com 4 fileiras de pedras preciosas que foram posicionadas da mesma forma que as tribos foram posicionadas no acampamento durante as viagens. Então aqui nós temos essas 4 linhas onde as pedras são posicionadas e ali forma um desenho onde nós temos as 12 tribos de Israel. Lembrando que cada uma dessas pedras preciosas, elas vão aparecer também lá na Nova Jerusalém, mostrando para a gente o seguinte, que tudo aquilo que estava no peitoral do sumo sacerdote, conectando a presença do Eterno com os filhos de Israel, está também lá na Nova Jerusalém. Então cada pedra ela foi gravada com o nome das 12 tribos dos filhos de Israel na ordem do seu nascimento, ou seja, do mais velho até o mais novo. Tá? Esse posicionamento específico de cada pedra proporcionou às tribos muitas habilidades e bênçãos especiais do futuro. Então esse posicionamento também forneceu às tribos a sua localização exata dentro do acampamento e para as viagens, sabe? Então isso aqui é uma coisa bem interessante, porque o tabernáculo ele foi organizado e as tribos eram organizadas assim: 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Então, a configuração das tribos era a mesma configuração que estava no peitoral do sumo sacerdote. Isso também é uma coisa bem interessante, porque demonstra que o Eterno tem uma organização física que é espiritual também, que tem uma conexão com o espiritual. Então, quando algum líder ele precisava de uma resposta que ele não tinha tido através de profeta, através de nada, o que ele fazia? Ele consultava essa couraça, esse peitoral do sumo sacerdote, que era conhecido como Urim e Tumim. E a resposta sempre tinha que ser sim ou não. Tá? E ele procurava isso como um oráculo divino, como uma resposta divina. E o seu significado às vezes se refere à revelação e verdade, a sonhos e profetas. Então, esse Urim e Tumim ele tinha uma importância tão grande que ele apontava o caminho.
Então, o Urim e Tumim, ele tem essa função de dar ao homem uma direção para que o homem não se perca. Isso também é bem interessante, irmãos, porque isso só tem dentro da casa do Senhor, no tabernáculo, porque o sumo sacerdote ficava lá. Então, o local aonde nós temos a direção para as nossas vidas, o local que nos indica o caminho a seguir, está sempre na casa do Senhor. Ali tem sempre uma pessoa que tem uma palavra de revelação, uma profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para poder trazer você a um nível diferenciado, tirar suas dúvidas e te colocar no caminho da salvação. O Kohen Gadol e Moshe usaram o Urim e Tumim para obter respostas divinas para decisões importantes, como para ir para a guerra, né? E aqui vale também mencionar que o logotipo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ele, que era um homem, o fundador era um judeu rico, né? E chamava-se Elijah Yale, tem as palavras Urim e Tumim, em latim Lux et Veritas, traduzido como luz e verdade, no logotipo da universidade. Então isso também é importante porque quando nós olhamos para certas coisas hoje no mundo, nós vemos a presença dos judeus naquele lugar. Então nós vamos aprender que o Mishkan, né, o tabernáculo, ele não ajudou os filhos de Israel, mas também todas as nações do mundo naquela época. A Torá descreve como tudo que Hashem ordenou a Moshe, Bnei Israel também assim o fez. Então, a gente tem aqui, dentro disso aqui, a palavra Kehol, como todas as outras nações. Então, o valor numérico da palavra Kehol é 70, como as 70 nações que trouxeram sacrifícios a Hashem. Enquanto esse tabernáculo permaneceu, ele ajudou as nações do mundo, pois elas também entendiam a grandeza do Eterno. Qual é a importância da nossa vida hoje? A importância da nossa vida é que nós somos esses tabernáculos ambulantes. E nós, então, temos a função de influenciar nações, de levar a plenitude do Eterno através de Yeshua HaMashiach para todas as nações do mundo. Então, eu e você somos os responsáveis pela manutenção dessa palavra seguir adiante para todo mundo, em nome de Yeshua, através das nossas vidas. Ou seja, eu e você carregamos uma responsabilidade em nossos ombros que é muito grande. Nós temos a responsabilidade de entregar ao mundo a palavra do Eterno em nome de Yeshua. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo em nome de Yeshua. Se você gostou, dê um like, favorite, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, ok?